Você já ouviu falar no Bilu, o ET brasileiro? Provavelmente já deve ter visto algum vídeo ou reportagem sobre ele e deu boas risadas, pois a mídia tradicional está tratando esse assunto de forma irônica e bem-humorada. Mas nós, do Tempo Zero, resolvemos fazer um vídeo mais investigativo e fomos atrás de pessoas que afirmam ter estabelecido algum tipo de contato com esse ser. Você sabia que são mais de 1000 pessoas? Eu conversei com o Bilu. 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 Eu comecei aqui no Projeto Portal meio que caído de paraquedas, porque eu nunca acreditei em seres extraterrestres, nunca foi um assunto que me interessou. É que eu acho que é muito arraigada essa coisa do filme americano, do ET, Homens em Verde, da nave de lata e tal, e era uma história que não me descia muito bem. E achei que no Projeto Portal ia achar um bando de maluco, ia ser uma coisa desse tipo. As experiências que eu tive, as experiências pessoais, é que foram me provando que era realmente verdade aquilo que eu estava presenciando. Eu sempre fui muito cética mesmo. Uma das experiências foi com o Bilu. Tive um contato com o Bilu aqui em Brasília, tive contato com o Bilu também lá no Espírito Santo, num trabalho de campo, e na fazenda eu tive outros contatos posteriores. Foi surpresa para mim a primeira vez que eu estive com ele num trabalho lá no Rio Grande do Sul. O objetivo que me foi falado nesse dia não seria conversar com o Bilu. Nós vimos uma luz, depois ficamos sabendo que é um transporte que o Bilu utiliza também. Ele utiliza de várias maneiras para vir até nós aqui em cima da Terra, porque ele está vivendo nesse momento numa cidade subterrânea. Eu já tive muitas conversações com o Bilu. A primeira foi na cidade de Caçapava do Sul, um distrito que se chama Minas do Camaquã. O local é grande, muito grande, com muita areia. Foi em torno de 2 horas essa conversação que eu tive com ele. Percebi que ele estava no local quando eu vi a mais ou menos uns 70 metros de mim uma luz rasteira muito rápida que ia de um lado para o outro. Essa luz era de cor alaranjada, vermelho, puxando para um vermelho, assim, muito bonita, grande. Circulava muito rápido. Caminhei até essa luz. Chegando lá, eu me encontrei com o Bilu. Geralmente a gente vê ele no mato, né? Num trabalho de campo que aconteceu em Minas do Camaquã, em que é um lugar totalmente descampado, que é um deserto, que não tem mato nenhum, ele se apresentou em forma de luz. Então ele veio com uma luz muito forte e do nada a gente viu um vultinho pequenininho assim na nossa frente. Então naquele momento eu pensei, caramba, não tem como ser fraude, ou todo o resquício de dúvida que eu ainda tinha sumiu ali naquele momento, porque eu vi ele se apresentando na minha frente. A primeira vez que eu vim aqui foi, sei lá, agosto ou setembro de 2002, 2003, não sei. Aí foi eu, minha mãe, a Cleidinho, o Charles, lá em cima do platô, fazer ativação e tal. Aí eu devia estar aqui no projeto uns 40 minutos, no máximo, né? Aí começou a fazer ativação e tal, aí começou a piscar uma luz vermelha no céu, no meio do céu. Nesse momento eu já desarmei completamente. Eu falei, que isso, né? Aí eu pensei, não, calma, isso é só uma sonda que eles mandam pra ver quem tá aqui. Olha lá, seu Fred, vai embora. Corre. Opa, olha. Olha, seu Fred, corre, olha lá. O coqueiro. Aí, volta. Vamos voltar. Eles tipo, vai descaminhar e tal. Beleza, né? Beleza. A primeira subida no morro que eu fiz, eu andei assim 2 lances do morro e tinha uma sonda observadora vermelha pousada assim no capim, né, no mato.
Lógico que eu não sabia o que era, né? Porque era a primeira vez que eu estava vindo. Aí o Alexandre disse, isso é uma sonda observadora. Foi assim, ó, foi uma coisa assim muito linda e emocionante de se ver, né? Aquela sonda vermelha parada, pertinho da gente, assim, uns 2 metros. Eu estava com mais umas 20 pessoas, 30 pessoas, estavam todos andando na trilha, aí o Bilu apareceu, sempre brincalhão, né? Que é o jeito dele e tal, né? Até para descontrair, porque você imagina que a gente está no meio do mato, às 3 da manhã, para ter contato com um extraterrestre. Então você fica meio assim, né? Meio com medo, assim, né? Meio... Você não sabe o que vai acontecer, né? E aí o Bilu, pra já quebrar esse clima, ele é sempre brincalhão, tal, faz um monte de efeito visual para divertir o pessoal e o pessoal ficar mais tranquilo, né? Nós também. Nós também. O primeiro contato que eu tive com o Bilu foi um contato com as crianças, de umas 30 pessoas mais ou menos, entre de 5 anos, 4 anos, 3 anos até 22 anos. E tinham muitas pessoas, então a gente estava andando numa estrada, e aí de repente a gente ouviu uma voz, Bilu. Foi o segundo grupo do Projeto Portal a conseguir manter um nível energético para poder ter essa conversação. De repente a gente ouviu uma vozinha estranha, meio de criança, falando "Pai!". Daí a gente, o que é isso? Daí todo mundo quis rir. E daí a gente perguntou quem era, deu uma voz muito rápida, muito aloprada, que só fazia a gente rir. Você falando "Bilu, Bilu, 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 Bilu". Daí a gente, calma, fala devagar que a gente não tá entendendo nada. Daí, tá, quem você é, de onde você é? Eu sou lá aqui. Daí, tá, Bilu, calma, fala devagar. Daí começou todo mundo a rir. Daí chamando de alopradão, né, e tal. Estão vendo o Bilu? Estão vendo o Bilu? Não, lá atrás das árvores. Confirmador, estão vendo o Bilu? Tem alguém no confirmador aí, gente? Tem um Max. Bilu, se você puder dar um flashzinho só para te localizar melhor, agradeço. Obrigado. Bilu quer andar no meio do povo. Sim. Mas para isso, as 40 navegações decidiram para que todos vocês cheguem no nível 9 de proficiências. Todos estão ouvindo, entendendo, Bilu? Sim. Ó, ele está dizendo, o Bilu disse que vai passar hoje para... Vai alto. É porque eu sou um pouco rouco, Bilu. Tá bom. Ele disse que os seres de Nona estão aguardando que todos nós cheguemos ao nível 9, porque aí então nós receberemos dele tecnologias para ter a melhor vida do planeta. Mais ou menos isso, Bilu? Não. Mas é feita forma humana. Desculpe, Bilu. Não há problema, Bilu entende. Desculpe mesmo. Não há problema. Bilu fala muito, Bilu é linguarudo. Eu participo já há 12 anos do Projeto Portal. Como eu cuido da parte toda dos arquivos, a gente registra, né, todas as imagens, a gente registra os sons, registra tudo. Eu tive a oportunidade, depois de algum tempo, de conseguir realmente filmar, capturar a imagem de um ser de Pégasus. Porque ele deixou bem claro para mim, porque ele deixou, né? Chegou um momento que ele quis se mostrar para a câmera e eu consegui captar a imagem dele com a minha câmera. Sempre eu ia com a filmadora, eu uso uma filmadora normal, uma handcam normal, com o night shot. E a gente conseguia gravar muito bem o som, mas a imagem eu nunca captava. E era uma coisa impressionante porque a olho nu eu via o ser na minha frente, ele estava lá e a filmadora não captava absolutamente nada. Até que chegou o ponto, em uma das vezes que eu conversei com eles, eles viraram e falaram pra mim que eles realmente queriam aparecer, que eles iam se deixar filmar. E eu fiquei na espera, ainda perguntei, né, pra eles, por que vocês querem isso? Aí eles falaram, porque a gente precisa conscientizar as pessoas precisam despertar. E elas vão despertar a partir do momento que elas entrarem em contato com a nossa frequência, que vai ser passada pelo vídeo. Ainda fiquei na espera, tivemos outras oportunidades, mas nunca conseguia captar nada. Aí depois, do lado esquerdo assim, da chave do portal, abriu tipo um portal lá. Abriu um portal assim, saiu uma luzinha lá de dentro e fechou. Eu olhei pra minha mãe assim, você viu isso? Aí o Charles, não, calma gente, isso é só uma nave que chegou, é só uma nave que saiu do portal, é só isso. Eu falei, beleza. Aí a nave continuou assim, ficou uns 10 minutos.
Aí depois disso abriu outro portal imenso assim no meio, atrás da chave. Outro dia, saiu uma nave imensa aqui do meio, saiu outra nave, ficaram as 3 naves. Eu olhava pra Cleidinha, a Cleidinha faltava chorar assim também, sabe? Aí minha mãe, tudo em silêncio, todo mundo assim, né? A nave que tava aqui no meio, ela chegava mais perto assim, você via a sombra deles dentro da nave. Nunca mais vi nada igual, sabe? E todos esses anos depois, todos esses anos, todas as viagens, nunca mais vi nada igual. Parece que aconteceu isso só assim pra falar assim, não, olha como é que são as coisas aqui, sabe? Isso eu tava aqui 40 minutos aqui na fazenda. Eu vi mais de 16, 17 naves, entendeu? É muita coisa, e passando em questão de meia hora, 40 minutos. Rolou também uma outra conversação com um ser que era muito mais sutil. Ele vibrava numa frequência muito além do que a gente consegue perceber. A gente tem um limite de percepção. A gente tem que treinar isso, né? Treinar essa percepção para ela ficar mais apurada, né? E esse ser, ele não conseguia se mostrar como um humanoide. Ele se mostrava através de luzes, de vários jeitos. E luzes que não tem como sair de um lugar, é luzes que surgem e se mexem e tudo mais, e conversam, a voz sai do nada, sabe? Eu conversei com o Bilu várias vezes, acredito que mais de 10 vezes eu já falei com ele. Eu vi assim com listas, eu vi com os olhos brilhando, eu vi ele andando na mata, ele explodia a luz embaixo, flutuava em cima, ele espocava a luz em todos os lados, conversava com a gente na frente, atrás. Ele me chamou e falou: Annelise, aproxime-se. Eu me aproximei dele e fiquei a 2 metros dele, e da barriga dele saíam raios de luz. Eu vi esses raios de luz por baixo de uma pequena penugem. Eu falei: Bilu, você tem raio de luz na barriga? Sim, eu também quero fazer isso. Não, humanos não. Mas Bilu, você é humano? Sim, eu tenho a forma humana. Na verdade, eu sou mais evoluído que vocês, que eu estou numa dimensão, na 3ª dimensão, mas um subnível mais elevado. Né, foi passando o tempo até que ele virou pra mim e perguntou: você tá me vendo? Aí eu falava: olha, eu te vejo a olho nu, mas a câmera não consegue te captar. Aí ele virou pra mim e falou: bom, então eu vou ajudar a filmadora. E foi uma coisa mágica, foi a coisa mais impressionante, que eu comecei a olhar o LCD e ele ficou nítido pra mim. Era um homem, ele tava sentado no chão, com o joelho direito dobrado e com a mão em cima do joelho. E aquilo foi surpreendente, né? Eu olhava e não acreditava. O pessoal virou e falou assim: mas a gente não tá te enxergando mais. Né? A única pessoa que tava conseguindo enxergar, na verdade, era eu, mas através da câmera, eu também não enxergava o olho nu. E ele falava: é porque eu tô usando uma frequência ultravioleta, que vocês não conseguem ainda captar. E é só pra câmera, eu tô ajudando a filmadora. Fernando está pegando o Bilu já. Não tô te vendo aqui não. Acende mais um pouquinho. Ah, tá. O objetivo não foca assim a luz física de vocês, então o Bilu vai transformar a luz nossa vibracional em uma luz física. Ah, vi. Tô te vendo. Eu sabia disso. Caraca, que legal. Mas só a câmera tá vendo, a gente não tá vendo. A gente queria te ver. Você tá agachado, Bilu? Eu? É. Estou muito parecido com vocês. Vocês estão sentados. Pode acender um pouquinho a lanterna pra baixo? Não. Bilu. Não, porque ele tá numa frequência ultravioleta, alguma coisa assim que a câmera pega, a gente não Claro. Bilu, essas ativações que tu fez ali agora, a gente recebe também? Claro. Que bom. A frequência do Bilu somente para a câmera. Vocês não enxergam quase nada. A gente não enxerga quase nada também. Olha, Bilu, eu tô te vendo, você tá com uma mão no chão, outra mão no joelho, não é isso? Exatamente. Tô vendo seus olhos. Eu também tô vendo seus olhos. Bilu, em relação a essa frequência ultravioleta, como é que a gente pode ativar a nossa visão para poder perceber essa tua frequência? Tem a visão periférica. Meridianos periféricos vibracionais.
Agora, o que me surpreendeu mais ainda é que quando depois eu peguei a câmera e fui olhar, né, eu vi a imagem dele nítida, algumas pessoas conseguem ver, nem todo mundo vê a mesma coisa, tem gente que não consegue ver com a clareza que eu vi na hora. E acho assim que ele brincou muito comigo, ele fez um jogo justamente por causa do racional. Eu consegui ver uma coisa ali, nem sei se a forma dele era aquela mesma, mas o que eu sinto é que é como se fosse um treinamento, que começou agora e que isso vai evoluir até a gente conseguir uma imagem pra gente passar mesmo, que é o que eles querem. Ele tem um controle sobre a energia dele e quando ele quer se mostrar aos nossos olhos, a frequência que os nossos olhos percebem ou não. Eu estive num determinado momento em que algumas pessoas que foram receber dele diretamente das suas mãos um alimento específico, que é o alimento que os seres intraterrenos utilizam, que nós chamamos, eles também chamam de tabletinho, que é um alimento que tem apenas o necessário para o nosso corpo, não tem nada a mais, ou seja, tem os sais minerais, aminoácidos, tudo ali que é necessário para o alimento de um ser que está na terceira dimensão, ou seja, densificado como nós. E eles de frente para o Bilu receberam o tabletinho das mãos do Bilu e me chamou a atenção que esse tabletinho mudava o sabor. O Bilu então falou na hora, pense no sabor que você quer. O alimento então transformava o seu sabor naquele do pensamento da pessoa. Eu achei isso muito interessante. No dia que eu recebi o tabletinho lá na fazenda, ele inicialmente me disse que eu deveria vê-lo e eu não conseguia enxergá-lo. Não só porque estava muito escuro, é que eu tenho dificuldade também de enxergar no escuro. Então ele falou, Aridelso, use a sua visão periférica. E eu então me esforçando bastante, ele acabou por se mostrar mesmo e eu consegui vê-lo por inteiro. Ele flutuou para que eu visse melhor, ficar maior, depois ele voltava ao tamanho normal e a cada momento que ele fazia qualquer movimento, alguma coisa, ele falava, descreve para eles, quer dizer, existia um grupo de pessoas na trilha que estavam próximos ao local que eu estava com ele. Ele então flutuava e falava, diz que eu estou flutuando. Aí eu falava, olha, o Bilu está flutuando. Aí depois ele voltava ao tamanho normal. Mas antes de receber o tabletinho, ele me pediu que estendesse a mão direita, eu estendi a mão para ele. Ele veio e tocou a mão dele na minha mão várias vezes, falou, estou fazendo ativação. Então me ativou a mão direita e depois é que ele me entregou o tabletinho, ele falou, coma logo. E esse tabletinho interessante que a princípio ele tinha um sabor de mel, coco ralado, uma coisa assim. Aí ele virou para mim e falou, qualquer sabor que você pensar, você vai sentir. E realmente foi. Tipo assim, se eu pensava em morango, eu vi gosto de morango e chocolate, eu vi gosto de chocolate, mel de mel. O Bilu, ele tem a cara meio branca, assim, e a mão dele não tem nenhuma ruga. Tipo assim, ele é muito velho, mas não tem nenhuma ruga, nem essas ruguinhas que a gente tem. A mãozinha dele é uma mãozinha pequena, mãozinha como se fosse uma mãozinha de uma criança. A mão não tem unhas, os dedos não tem unha nem rugas. E tocou com o dedo indicador dele na nossa testa. A mãozinha dele é a mãozinha quente, ela branquinha, o rosto branco, um pouco de pelo no rosto, tinha uma faixa na testa, faixa branca na testa. Primeiro a gente tinha que visualizá-lo, tinha que enxergar todos os detalhes do rosto dele para poder ele passar o tabletinho. Aí ele colocou o tabletinho, disse assim, a minha mão é quentinha, uma mão pequenininha assim. Aí ele botou a mão dele em cima da minha e colocou o tabletinho. E fiquei assim cara a cara com ele, uns 20 centímetros de distância. Consegui enxergá-lo, visualizá-lo completamente. Os olhos, o rosto, o cabelo, tudo. Eu pude vê-lo quando ele apareceu uma das vezes assim. Ele veio numa bolha laranja muito grande e como o homem vitruviano, com esse desenho, ele veio com as mãos e as pernas abertas dentro da bolha e nós vimos assim perfeitamente a silhueta dele. Aí ele pousou na nossa frente, assim, desceu dessa bolha na nossa frente e nós vimos a roupa dele esbranquiçada e a testa dele também esbranquiçada. E ele falou que essas são as vestes brancas que está citado na Bíblia. Que um dia, todos nós, conforme a nossa evolução mental, nós vamos conseguir essas vestes brancas. Eu disse uma vez que ele estava com calça jeans, ele falou, não, Bilu não usa calças, Bilu usa vestimenta. Então ele estava com uma vestimenta, como se fosse uma capa escura. Eu falei, Bilu, mas a capa está muito escura, você está muito escuro.
Ele falou, mas precisa, mas eu vou mudar de vestimenta. Aí ele mudou imediatamente assim, para uma vestimenta cinza claro. Eu fui, descreve para ele, se eu descrevia. Ele estava com uma vestimenta cinza claro. Daí um pouco, eu falei, Bilu, você podia usar aquela vestimenta clara que você tem, que é muito mais bonita? Ele falou, tá bem, Bilu vai usar. Ele colocou uma vestimenta clara, uma faixa dessa, que é o sinal dos vencedores, né? Ou a túnica dos vencedores, não sei. E ficou muito bonito mesmo. Ele falou, agora descreve para eles. Aí eu descrevi, falei, agora tá bonito. Fala que Bilu é bonito. Eles diziam, ó, gente, ele está dizendo que Bilu é bonito. Ele falou, não, Bilu é bonito. Eu estava num grupo de pessoas fazendo uma determinada atividade quando a gente entrou e o Bilu estava em cima de uma árvore, não estava atrás da moita, ele estava em cima de uma árvore grande, e começou a conversar com a gente. Daqui a pouco, em segundos, ele desceu da árvore e ele estava no chão assim, ele era uma massa branca, ele não tinha forma humana, não tinha forma nenhuma, ele era uma massa energética branca, uma coisa que flutuava. E eu me assustei, eu disse, Bilu, o que é isso? Isso é você? Ele disse, sim, sou eu. E assim, quando ele disse, sim, sou eu, ele foi e subiu para cima da árvore de novo. Foi uma coisa muito interessante, totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado a ver do Bilu, não é? Com essas faces diferentes, com essas, cada vez que ele se apresenta, ele está de um jeito, né? Mas eu consegui ver o Bilu fisicamente, eu já consegui. Ele é baixinho, tem 1,40 m, né, de altura. Ele é parrudo, forte, não é gordo, ele é parrudo, mas ele é largo. Ele tem um rosto meio grande, assim, meio grande. E ele é da cor âmbar, ele é assim, não é pele branca, assim, é um amarelinho, uma cor diferente, assim, uma coisa esquisita, assim, a cor dele. Ele não tem orelha, ele tem uns furinhos, assim, tem uma barbinha que é assim, ralinha, né? E o Bilu tem o seguinte, ele tem uma coisa muito engraçada, ele, dependendo de situações, ele muda a feição, ele muda o rosto, ele muda o olhar que ele tem com a gente. Às vezes ele fala com a gente com muito carinho, como se a gente fosse uma pessoa assim, muito querida para ele. Outras vezes ele consegue ser mais duro, mas ele tem uma característica muito grande, ele é muito alegre. Ele deu uma aula de astronomia, falou assim de coisas que a nossa ciência ainda está estudando, e ele demonstrou ter um conhecimento muito profundo do universo e das leis universais. O que eu mais achei interessante foi que um grupo de franceses que não falavam porra nenhuma em português, eles fizeram uma pergunta para o Bilu e ele respondeu em francês também. Eu quero com certeza desenvolver e ser poliglota que nem ele. É muito engraçado, ele faz muita brincadeira com a gente se diverte muito no contato. Ele canta música pra gente, a gente canta música pra ele, ele fica brincando com a gente, chega perto, dá susto. E a gente começou a conversar, né? Uma pessoa começava a dialogar, ele respondia. E aí ele falou muito sobre alimentação, como é que seria uma alimentação adequada e mais natural pra gente, né? Falou sobre algumas coisas que iam acontecer mais pra frente, nesse ano, e que estão acontecendo mesmo. E aí ele fez os efeitos de luzes, e brincava, e aparecia pra câmera, e se mudava de um lado pro outro, assim. Bilu, pode dar um flashzinho pra te filmar melhor? Mais um pra localizar bem. Você mudou um pouquinho, Bilu. Agora sim, pô. Mais um. Pô, Bilu, você tá brincando comigo, Bilu. Agora eu te achei. Ah. Por isso vocês precisam cuidar bem do corpo, cuidar bem da mente, cuidar bem do coração, cuidar bem do estado de espírito de vocês. Nós estamos orientando vocês estão indo muito bem. E aí a gente começou a cantar músicas pra alegrar mesmo, entrar na sintonia, porque os menininhos às vezes sentem um pouquinho de medo e tudo, mas aí a gente cantou Bilu, 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 Teteia, aquelas músicas mais infantis mesmo. E aí a gente viu vários flashes, assim, azuis, amarelos, pratos, a gente viu uns flashes pela mata, por toda a mata. Só quem vem mesmo, vê e passa, sabe como que é, sabe? Não adianta você ver numa filmagem ou ouvir a voz, você tem que
passar pela energia, passar pela presença pra você sentir o que é mesmo. Que foi uma sensação muito boa, foi muito interessante, muito importante para mim. E uma das primeiras tecnologias que ele me mostrou foi a que ele ficou grande, ele ficou com uns 2 metros de altura. Normalmente o Bilu tem 1,40 m de altura. E nesse dia ele aumentou, ele cresceu, ele ficou enorme. Ele ficou com uns 2 metros de altura e foi muito interessante também, porque ele passou da linha do horizonte. Como ele ficou muito alto, ele passou. E o céu estava claro. Então, nesse dia, eu pude ver os braços dele esticados, assim, o corpo dele esticou. Foi muito legal de ver ele assim. E foi assim, ó, questão de segundo. Ele esticou, ficou assim uns 5 segundos e aí ele diminuiu de novo, voltou a 1,40 m. Então, foi muito legal. Eu pedi para ele fazer isso mais uma vez, ele fez mais uma vez. E durante o contato, a sensação que eu tinha era muito boa. Porque naquele dia, estava muito frio. Então, durante o contato com ele, eu me sentia muito bem e o frio passou, aquela sensação de frio tinha passado. Depois que eu saí do contato, que eu já tinha conversado 2 horas com ele, aquela sensação de frio, assim, do ambiente começou a voltar, assim. Isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção também. Até ele falou que ia ficar pesadão enquanto a gente estava conversando. Daí, a hora que ele falou isso, ele iria se densificar, né? Que até então ele estava num corpo mais, acho que, energia. E nisso começou a fazer um barulho como se alguma coisa tivesse caído mesmo. E veio uns passos fortes e a gente pensou, vixe, caiu, tropeçou. Foi muito engraçado que a gente até saiu cantando Bilu Bilu Teteia, né? Rindo, porque a conversação com ele foi muito engraçada. O contato que mais me marcou foi o contato que nós tivemos, onde ele chamou as crianças e nós ficamos aguardando e ele fez flashes luminosos, flutuou e apareceu fisicamente onde as crianças tocaram nele e ele tocou nessas crianças. Ele foi e energizou a mão de todo mundo que estava lá, bateu na mão de todo mundo. Aí ele flutuou de um lado pro outro. Falou, Pilu pesadão, Pilu pesado. Quando eu vi ele crescendo, ficou mais alto ainda. Mas ele era baixo, eu podia crescer e diminuir. Ele flutuou, ele estava com o pé no chão, aí ele flutuou de propósito. Eu nunca vi ninguém flutuando ainda. A gente estava olhando para baixo, aí vi quando o pé dele saiu do chão. Ele tem a voz de humano, a conversa é como se eu estivesse conversando aqui com você. Eles têm uma facilidade de se deslocar de um lugar para o outro, às vezes fazendo barulho, às vezes sem fazer barulho. Realmente é como se você estivesse sentado na porta da sua casa conversando com um amigo, uma pessoa que você está conhecendo. Você começa a estabelecer uma relação mesmo, é como se você estivesse conhecendo uma pessoa. Como acho que energeticamente o grupo estava oscilando, ele foi ajustando para que ele conseguisse se aproximar de nós. Ele foi se aproximando e algumas pessoas ainda não conseguiam ver, ele perguntava. Ele pediu pra gente não se assustar, porque faria barulho, a gente sentiu os passos dele se aproximando, fazendo barulho, quebrando na mata, e ele chegou a uns 2 metros de nós. E eu estava vendo o Bilu nitidamente. Algumas pessoas não viam. E interessante porque ele mudou de cor na nossa frente. Ele mudou de cor para que algumas pessoas conseguissem vê-lo. Todos nós nos preparamos para falar, para conseguir essa aproximação. É uma questão de se preparar mesmo. Então acontece de em algum grupo uma pessoa consegue vê-lo e outras não. Ou uns veem mais, outros menos. Aí é uma questão de desenvolvimento de habilidades mesmo, de treinamento para você conseguir chegar, se aproximar do Bilu e até conseguir vê-lo. Mais pra cima. Agora, mais ou menos, te achei aí. Tá. Mas eu não tô te vendo. Dá uma mexida aí. Agora pegou. Eu acho. Tá. Pegou, peraí. Dá um sorriso aí. Como é que os caras vão acreditar que tu é um extraterrestre? Não precisa. Só pra nós. Tá. Durante o contato ainda, eu estava em comunicação com um grande grupo, por um rádio. Então, começou a faltar pilha no meu rádio. Aí eu comentei, Bilu, faltou pilha no meu rádio, eu faço o quê? Eu volto ao grande grupo, a gente continua assim? Aí ele falou que não, que o Bilu buscaria pilhas para mim e iria até um armazém mais próximo e buscaria as pilhas para mim.
E foi muito interessante também, porque em nenhum momento ele saiu de perto de mim. Ele estava em torno de 3 metros e em nenhum momento ele se afastou. Ele ficou pertinho de mim e dentro de alguns segundos ele já conta comigo: ah, Larissa, eu já estou com as pilhas e quero te entregar. E, puxa, eu achei muito interessante isso, porque ele foi muito rápido e não saiu de perto de mim. Aí então, quando ele foi me entregar as pilhas, ele veio caminhando assim pertinho de mim, ficou bem pertinho e me entregou as pilhas. Eu peguei as pilhas, troquei, coloquei no rádio e aí continuei falando com o pessoal e passando informações para eles. Foi sensacional quando ele desapareceu. Ele simplesmente disse que o contato ia acabar e a luz desapareceu no meio do chão. Foi como se uma lâmpada estourasse no chão e então ele sumiu. No meio de um portal, aparentemente, que se abriu no chão e o levou. Nós estávamos fazendo uma atividade, conversando e tudo, quando ele apareceu perto da gente, uma luzinha, né, que é o reator que ele usa. E essa luz é a forma de fazer várias coisas, não só de chamar a atenção, como também ativar a gente, né? Show! Pegou legal, Bilu. Essa luz que você joga ativa a gente pra alguma coisa? Não, pra televisão. Bilu, você produz essa luz com tecnologia ou é o seu campo eletromagnético? Tecnologia. Campo eletromagnético eu uso placa. Ele é fantástico, o que eu posso dizer, assim, depois que ele apareceu em algumas emissoras de televisão e tornou-se famoso e bastante polêmico, mas o que eu posso dizer é que depois que a gente tem uma experiência de conversar, chegar perto do Bilu, não deixa dúvida. Eu já tive contato com, teve 77 pessoas, e aí a gente falou, tem muita gente, como é que vai fazer? E tudo. Pega o megafone. Ele falou, tá, Bilu vai pegar. Aí de repente houve uma luz, assim, como se fosse um portal, foi uma luz assim, e aí ele voltou. Daí a gente pediu pra ele, né, falar no megafone, ele se teletransportou até o ponto que tava o megafone e voltou. O teletransporte é uma coisa muito, muito louca, porque quando eles chegam, você vê uma luz dourada chegando, assim, ó, caindo no mato. Daí tem gente que fala, é lanterna, vindo assim, só que o diferente é a lanterna, você vê a luz. Poderia até ser uma lanterna se fosse só uma luz, mas é uma chama dourada que chega, não é simplesmente uma luz, nem um laser. É como se fosse uma chama que acende e chega num ponto. Não teria como segurar uma chama daquele tamanho dourado e cair num ponto. E quando ele some, vai sumindo partes, que isso aí eu já vi. Ele acende a chama e vai sumindo partes. E nesse dia ele pegou o megafone, que foi muito engraçado. Ele com aquela vozinha falando no megafone, falando que o megafone estava pesado pra ele, pro tamanho, que ele é um laquinho, ele é pequeno, né? Agora Bilu tem um megafone. É o megafone. Cadê o megafone? Tá lá nas marcas. Vai fazer, Bilu? Bilu, tô pensando. Por favor, sim, Bilu. Volta, entra, sai, segundo. Olha, ele foi buscar. Foi buscar e volta em frações de segundo. Nossa, vamos com a megafone. Agora está pegando. Megafone é muito grande. Eu gosto de mostrar a tecnologia e teletransporte para que vocês aprendam a mesma coisa que vocês estão fazendo das coisas Aí foi aquela viagem do plasma deitado, né? Aí foi todo mundo lá para as sondas, né? E tal, a gente fazer
Queimado de plasma o quê? Plasma, tudo tem plasma. Como assim tudo tem plasma? É se você pegar uma coisa, se ligar a matéria, é plasma. Ó, interessante, né, e tal. Aí foi vendo os grupos pro meio do mato, deitando assim, né, no chão. Aí, gente, que povo doido, né? Aí chegava assim, colocou uma pedrinha assim. Aí, quando eu vi, vindo aquela bola de fogo branco assim, passou. Isso eu tenho filmado lá em casa, né? Deitado assim, queimando a bunda da gente. Foi muito legal. Não, é legal demais. Aí ficou uns 2 dias, porque você fica assim legadão, né? Fiquei uns 2 dias sem dormir, assim. Eu falei, nossa, isso é a mesma viagem. Um outro relato que eu tenho de conversação com o Bilu, ele autorizou eu chegar perto dele. Nós ficamos assim a 1 metro de distância, super perto. Aí eu consegui ver mais detalhes do corpo dele, dos braços dele, das pernas dele. Da parte do corpo toda. Aí então nós, o grupo, pedimos para ele acender uma luz, ele pudesse acender uma luz para a gente poder ver melhor ele. E foi muito incrível, porque ele acendeu uma luz, essa luz dele estava dentro do peito dele, essa luz. E a gente conseguiu ver essa luz dentro do peito dele, essa luz transpassava o corpo dele, era uma luz vermelha, alaranjada, a mesma luz que eu vi na conversação que eu tive com ele em Minas do Camaquã. Agora que nós estávamos parados ali no platôzinho, eu vi no fundo, oposto aqui onde a gente está, uma luz vermelha. Isso tem a ver com você? É essa mesma luz que apareceu lá em Minas do Camaquã? Essa luz significa o quê? Ah, ok. Você estava observando então. Uma amiga nossa começou a falar, olha, meu nome é tal, eu sou não sei o que, você me conhece? Aí o Bilu, lógico que eu te conheço, não sei o que e tal, ficou brincando. Aí eu virei pro Bilu e falei, e eu, Bilu, você me conhece? Aí ele, Piquitita. E pequena, assim, é um dos apelidos que eu tenho, dos meus amigos. Eu fiquei muito legal ele falando isso, essas coisas. Falou meu nome, Auriluce. E foi uma coisa muito importante eu ouvir meu nome, porque primeiro que eu não sabia que ele sabia meu nome. E meu nome é um nome muito difícil, muito diferente. Aí eu, sim, Bilu, sou eu. Ele, Bilu sabe. Então, o Bilu sabe até meu nome, eu não conhecia. Cada vez que eu ouvia ele falando o meu nome no meu inconsciente, eu percebia um sentimento de paz, de harmonia, sabe? A frequência gerou uma frequência muito gostosa dentro de mim, como se fosse assim, uma coisa de estado de graça. Ele falou uma coisa particular minha, né, que só eu e ele sabíamos naquele momento, porque ninguém na fazenda sabia. Como ele mesmo disse, Bilu sabe tudo, né? E Bilu é muito mais do que essa frequência de criança. A gente olha, pensa que ele é uma criança, mas ele é um sábio, Bilu é um sábio. Além de ter várias habilidades de bilocação, teletransporte, manipulação de energia, de telepatia, ele conhece todos nós. Ou até um contato que a gente teve, que a gente estava conversando com ele e iria passar uma luz, uma energia fotônica, né, que ele falou. E foi muito incrível, parecia lasers, só que não teria como fazer esses lasers vir da frente, de trás, dos lados e passar pelas pessoas como se fosse uma rede. Então, é até difícil explicar, porque é uma rede vinda assim e passou na gente, no corpo todo, de tudo que é lado, no meio do mato. Não teria como fazer isso sem ser cortado o laser pelas árvores, pelas folhas. Pediu que a gente se direcionasse para a Caverna do Urubu, que é outro ponto lá na fazenda, e que a gente se mantivesse lá porque ia acontecer alguma coisa, mas ele não disse. E quando nós chegamos, nós sentamos, nós 6, e ficamos olhando para a mata. E de repente apareceram várias luzes coloridas, lindas, que elas apareciam pequenas e ampliavam. Pequenas e ampliavam, chegavam perto e se distanciavam, de várias cores. Foram vistas essas luzes por todas as pessoas que estavam lá, todas as 6.
não tinha como ser uma lanterna, não tinha como ser um pisca-pisca, por exemplo, né, numa árvore de Natal, porque era muito específico. Depois nós ficamos sabendo que isso foi um banho de luz, que esse banho de luz trabalha no nosso campo energético, né, na nossa aura, trabalha estabilização, energia, um monte de coisa. Bilu não morre mais, porque ele já transmutou, né? Ele já conseguiu ir para outra dimensão, evoluir. E quando ele falou busca em conhecimento, eu acho que ele estava querendo falar tipo, de busca em evolução, porque conforme você conhece, você tem mais perguntas. Conforme você busca mais respostas, você consegue ir evoluindo. Na hora, o local ele é, sei lá, ele é meio que movido por uma energia. Você sente uma energia diferente, sabe? Você sente o negócio. Passou muita coisa boa, energeticamente falando. Você sente uma vibração muito legal, uma coisa inexplicável. Só vivenciando, quem presencia isso aqui, pode dizer o que é conversar com o ser, o que é ver essa interação dos seres. É muito legal. Primeiro você tem que querer pra ver. Porque sem querer, sem fazer nada, sem correr atrás, você não vai conseguir ver nada. Você vai achar que é uma pessoa atrás da moita e é isso aí. Você tem que abrir a mente, abrir a consciência, cuidar de você e procurar mesmo saber. Nossa, será que isso é verdade? Será que tudo que a televisão passa é verdade? Nem tudo que a televisão passa é verdade. Tem muita coisa, tem muito conhecimento que não passa só na televisão, que não passa só na internet, que a gente tem que correr atrás. Tem que buscar conhecimento mesmo, como o Bruno próprio fala, buscar o conhecimento. A gente pensa que, legal, tô na escola, vou trabalhar, vou ter filho, depois eu morro e é isso aí. Mas não é isso, tem muito mais coisa além do seu próprio quarto, do seu próprio mundo. Eu acho que vocês deviam tentar descobrir um pouco mais. E minha expressão, e uma mensagem a todos. Você pode falar. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. Afinal, quem é o Bilu? De onde ele veio? Por que está aqui? Por que tem essa voz? Nós entrevistamos algumas pessoas envolvidas no Projeto Portal para tentar desvendar essas e outras perguntas. Vamos ver o que elas podem nos esclarecer a respeito do Bilu. Bom, conheci ele praticamente desde a minha infância, desde o meu nascimento. Só que na realidade eu só vim ter consciência de quem era o Bilu mesmo quando eu fiz 14 anos. Aí sim eu tive total certeza que o Bilu era um ser que não fazia parte do nosso mundo. Mas até então, ele me acompanhou na minha infância, em várias partes da escola, e algumas dificuldades que nós tivemos assim, em relação à família. Mas eu achava que era apenas um garoto comum ali da região, que ele se identificava como tal. Mas assim, ciência mesmo, só aos 14 anos eu tive certeza que ele era um cara diferente. Há 15 anos atrás, eu ouvi falar sobre um lugar chamado Projeto Portal, né? E lá nesse local eles falavam sobre raças intraterrenas, e que me chamavam muita atenção, porque a gente sempre ouve falar muito de raças extraterrestres, seres que vieram de fora do planeta. Então eu procurei esse grupo, né, que na época era chefiado e ainda é chefiado pelo Urandir Fernandes de Oliveira, que coordena o Projeto Portal. Participei de uma palestra, ele falou assim que a gente poderia ir nessa viagem, né? Na época era um espaço, não era uma fazenda, como é hoje, né? E chegando lá, o Urandir fez os trabalhos, avaliou o campo energético das pessoas todas. Na noite ele falou assim, agora a gente vai subir para um lugar chamado Platô. Era uma trilhazinha apertadinha, toda desburacada que tinha lá, que ele mesmo tinha feito. Subiu umas 20, 30 pessoas para esse lugar. Chegou lá nesse lugar lá, nós ficamos sentados, o Urandir esperou um pouquinho. De repente, ao longo no horizonte, começou a pintar umas luzinhas. Piscava aqui, piscava ali, piscava lá. De repente veio uma grande, né? E veio na nossa direção assim, passou distante, depois subiu e ficou assim, um disco perfeitinho mesmo, sabe? E ele subia e descia, né? Aí o Urandir falava assim, essa é a nave de um Laqui. O Bilu, ele é uma raça que nós chamamos de Laqui.
Ele mesmo disse isso, né, que ele é uma raça de laquim. Então a raça dele, ela se caracteriza por ser pequena, de baixa estatura, né? Ele é um dos mais altos da raça dele, ele tem 1,40 m. E os laquins, eles são intraterrenos, ou seja, a origem deles é de Pégasus. Eles não habitam aqui na superfície da Terra, eles habitam nas cidades intraterrenas. Começou a aparecer esses seres que a gente via só como luzes distantes, como naves que pairavam no céu e depois sumiam, né? Até que um belo dia, um grupo de pessoas vindo de um trabalho a 2 km mais ou menos da sede, de carro, percebe uma luzinha no meio do mato, para o carro, desce e chama por esse ser. E esse ser se apresenta e fala que seu nome é Bilu. E esse ser brincou, eram umas 6, 7 horas de Mato Grosso, ainda estava de dia. E eles chegaram perto dessa luzinha, só tinha uma luzinha distante, assim, uns 5, 6 metros delas, e ninguém via nada. Mas escutava esse ser com a voz meio infantil, meio fina, brincalhão, brincando com eles ali. Ele se coloca como Bilu, na verdade é uma frequência sonora, não é um nome como nós temos um nome que nossos pais nos dão, né? Escolhem um nome para nós. Ele tem um nome que é uma frequência sonora que nos acalma, que nos relaxa, que nos deixa tranquilos, para que ele possa conversar conosco. Ele escolheu esse nome por vários motivos. Um, por causa da frequência, né? A frequência do nome, que esse nome é um nome que gera nas pessoas uma tranquilidade, um divertimento, que é o que Bilu está querendo no momento passar. Eu achava curioso também, assim, por que Bilu? E aí eu fui no Google e pesquisei lá o nome Bilu, coloquei lá Bilu, né? E a origem do nome Bilu é um nome bíblico, né? Ele vem de origem bíblica, né? Então é uma coisa que já vem de milhares de anos atrás aí. Também na frequência sonora desse nome, tá? Gera uma vibração que é necessário, que ajuda nos contatos. Então, assim, Bilu é um nome estratégico. Por isso também essa voz dele, que ele usa como se ele fosse uma criança. Ele fala tudo brincando, mas ele brincando e falando com voz de criança, ele demonstra uma sabedoria imensa e nos dá uma série de recados e conselhos. Fala do nosso passado, presente e futuro e diz coisas que um ser humano comum não saberia. Ele é uma criança, ele tem a voz de criança, ele tem 4.010 anos e mesmo assim ele diz que é uma criança. Na verdade ele tem a vibração de criança, então ele trabalha com essa alegria de criança e nos transmite durante o contato, durante a conversação, ele nos transmite essa alegria, essa tranquilidade, a gente fica à vontade, então não existe medo, não existe nada que bloqueie. Então, na verdade, assim, é como se nós estivéssemos mesmo diante de uma criança, bem à vontade, ele nos deixa à vontade. Além disso, ele é muito engraçado. Num belo dia lá, num lugar chamado Tanque de Peixe, a gente ficou lá uns 45 minutos, conversando, falando, brincando, quando de repente surge uma caminhonete que estava vindo de um lugar mais distante, que tiveram contato, uma luz brilhante na frente da caminhonete, parecia uma estrela pequenininha andando e a caminhonete vinha logo atrás, né? A caminhonete parava, o pessoal descia, conversava com aquela luz, depois ela sumia e a caminhonete continuava, né? Quando ela sumiu lá, a gente falou, olha, tá tendo alguma coisa diferente lá. De repente, no meio do mato, surgiu uma voz falando assim, Bilu, 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 desse jeito, né? Aí eu lembrei na hora desse Bilu, falei, Bilu, Bilu, aproxima. E ela falou assim, Bilu vai aproximar sim, Bilu vai aproximar sim. Queria muito ver esse Bilu, né? E aí ele parava um pouquinho, agachava, né? Ele ficava com um tipo de mato na mão, né? E depois aproximava. Aí eu falei assim, aproxima mais, Bilu, não tô te vendo ainda. Era um descampado, né? Tava bem descampado mesmo, que é um lugar tipo um pasto, né? Onde que a gente estava, com um estanque de peixe. E dava para ver nitidamente essa pessoa andando e aproximando, andando, agachava e aproximava. Aí eu falei, aproxima mais, Bilu. Aí ele ficou assim cerca de uns 6 metros de nós, né? Dava para ver nitidamente que era uma pessoa, né, pequena, baixa, né? E que ora a imagem dessa pessoa distorcia, ora a imagem dessa pessoa ficava nítida, né, com um galinho na mão. E aí a gente começou uma conversa com ele. Bilu, você é de onde?
Aí o Bilu falou, Bilu de Pegasus. Como é que os caras vão acreditar que tu é um extraterrestre? Não preciso. Não precisa. Só pra nós. Só mais tarde. Tá. É um ser de Pegasus, é um extraterrestre, é um ser humano que gerou uma frequência em um grau assim, bastante elevado, que superou as dificuldades nossas, assim, no caso de degeneração celular, de caso de doenças, morte, né? Então a tecnologia, a alimentação deles, a elevação vibracional possibilitou a superação dessa condição humana nossa. Eles eram humanos como nós, eles tiveram a condição humana como nós. Só que essa tecnologia, o conhecimento, vamos dizer, a manipulação, não só dos alimentos, mas também da energia, e vinculada à tecnologia de descoberta que eles fizeram com que eles não morressem, com que eles tivessem um prolongamento de vida praticamente eterno, né, até agora. Então, é um cara das estrelas que veio aqui também para nos ajudar, para passar esse conhecimento. Ele é um ser extraterrestre, ele na verdade é um intraterreno, né, mas isso é em razão do trabalho que ele faz no subterrâneo dos planetas. Ele é um extraterrestre da constelação de Pegasus. Ele diz que ele é da constelação de Pegasus para que nós possamos, nós, humanos terrestres, possamos identificar de onde ele vem. Mas é de um planeta lá na constelação de Pegasus. Eu falei assim, você mora em Pegasus, Bilu? Você está morando em Pegasus? Ou você veio de Pegasus e está trabalhando aqui conosco? Ele falou, eu vim de Pegasus, estou aqui na Terra, né, numa cidade chamada Casalque, que é uma cidade intraterrena, abaixo do Projeto Portal, onde é a sede, que pega desde da cidade do Projeto Portal em relação, acho que é a Bolívia, né? É uma cidade gigantesca, segundo ele. E ele está lá nessa cidade intraterrena, fazendo um trabalho de apoio para poder trabalhar a humanidade. Na realidade, eles estão nos preparando, vieram primeiro o seguinte, preparar Casalque e as outras 6 cidades. Ele, os irmãos e toda a galera, mais ou menos assim, mais ou menos não, exatamente 4.007 intraterrenos, vamos dizer assim, ou lá das raças dos Daquins que vieram preparar Casalque e mais outras 6 cidades, inclusive Trigueirinho, cita uma delas, né? Justamente para esse momento de agora, essa transição, habitar, ou melhor, acomodar várias pessoas, ou melhor, 2 milhões de pessoas, cada uma delas, se necessário for. Então, assim, metade de Casalque é adaptada aos seres humanos, à condição humana, uma tecnologia deles, e outra metade de Casalque é para nós, para os dimensionais, que já conseguiram assim, conversar com eles, porque elevaram a vibração. Então, são essas 2 situações. O Bilu, ele faz parte de um grupo de seres missionários de 49 origens diferentes, e a gente costuma dizer 49 raças. O Bilu é de Pegasus, e existem outros seres junto com ele, fazendo esse mesmo trabalho de nos alertar, nos avisar, nos ajudar, de Pleiades, de Sírios, de Órion, de Antares e uma série de outras origens diferentes do nosso universo. Todos esses nomes são astros conhecidos por nós. Então, normalmente eles se identificam de uma forma que a gente consiga olhar para o céu e ver de onde eles vêm. Então, são seres de 49 raças diferentes, de 49 origens diferentes, de dimensões variadas. Existem seres da terceira dimensão, assim como nós, mas mais evoluídos em termos de consciência e de tecnologia também, e que estão dentro desse grupo de 49 raças. E existem seres de 4ª dimensão, de 5ª dimensão, até 9ª dimensão, conforme o Bilu e outros, né, desses companheiros dele já nos falaram. Então nós já conversamos várias vezes com o Bilu e já conversamos com seres de outras origens, seres até de outras dimensões. O Bilu, ele interage na 3ª dimensão e na 4ª dimensão. Então ele consegue se aproximar muito de nós, né? Como ele consegue estar praticamente na 3ª dimensão. Outros que estejam na dimensão mais superior, nós já temos um pouco mais de dificuldade para conversar e para interagir com eles. Ele pode interagir com dimensões paralelas à nossa. Ele é formado de 80% energia e apenas 20% de matéria. Então ele controla a matéria do próprio corpo. Ele pode aumentar de tamanho, como eu já vi, passar de 1,70 m para 3 metros de altura em questões de segundos. E também ele pode aparecer e desaparecer e mudar completamente sua vestimenta. E, além disso, ele modifica essa estrutura física que nós conhecemos.
Então ele aparece de vários jeitos, com as vestimentas, como ele fala, e ele também aparece às vezes translúcido, como se fosse transparente o rosto dele, emitindo luzes inclusive do corpo. Então o Bilu consegue, por ser um tetradimensional, né, já que ele é desse processo da quarta dimensão e está transmutado, ele não está mais sob as leis da terceira dimensão, ele não mais obedece a essa regra de velocidade, ação, sol, tempo, espaço. Ele obedece outras regras que são mais aceleradas do que essa terceira dimensão nossa, né? Porque a quarta dimensão é mais acelerada do que a terceira dimensão, né? E por estar nessa dimensão mais acelerada, estar atuando na quarta dimensão, ele pode tudo, né? Porque um ser da quarta dimensão não vai ficar subordinado às leis da terceira dimensão, que é altura, largura e profundidade. E a variante tempo e espaço. Na realidade, ele interage entre terceira e quarta. É como se fossem os outras que interagem entre todas as dimensões, no plano intermediário de todas as dimensões. Então eles estão interagindo entre terceira e quarta, mas eles conseguem já manipular a percentual da quinta e sexta dimensão. Mas, vamos dizer assim, a essência maior é de terceira dimensão mesmo. Tanto é que eles são físicos como nós. Mas já manipula as energias de realidades paralelas, por isso que ele aparece, materializa, né? Por exemplo, assim, na condição de treinamento assim, da questão mental, eu consigo entortar um objeto, quebrar, flutuar e tal. Então, mas não todo momento que eu queira, eu preciso criar uma situação para isso. Já o Bilu e todos os seres, assim, eles já desenvolveram a mente deles, o campo vibratório, que eles conseguem isso, interagir com a matéria todo momento. Não tem assim um momento especial, eles não precisam criar uma situação. Tá? Já está no automático. Eles atravessam a parede, flutuam, entortam o objeto, quebram, interagem, reconstituem de uma maneira muito rápida, né? Então nós estamos ainda engateando, né, perante o conhecimento e o desenvolvimento deles. Ele já passou pela terceira dimensão, ele já foi um humano, assim, ele já teve corpo já que morre e tal. Hoje o Bilu não morre, ele é eterno, ou seja, ele possui um corpo de energia, um corpo imortal. Ele é um ser transmutado. Nós sabemos que a matéria é energia condensada. Aí a matéria dele seria uma energia mais acelerada, né? As partículas mais aceleradas, então ele pode modificar essa estrutura só com a força da vontade dele. Ele comanda essa estrutura, então ele muda a cor dos olhos, ele pode modificar a cor do pelo, dos cabelos, ele pode modificar até a estrutura física dele se ele quiser, né? Mas geralmente ele aparece com as características originais da raça dele. Ele é um extraterrestre, mas ele tem a aparência humana, porque ele nos diz que nós somos descendentes deles. Então nós temos uma aparência semelhante. Como ele domina a forma da terceira dimensão, então ele pode mudar levemente a aparência dele. Então ele pode ficar maior, menor, mais escuro, mais claro, ele pode mudar a cor, o formato do corpo dele. E ele é um humano muito sábio, ele é muito mais sábio do que toda a humanidade terrestre junta. Então a sabedoria dele é tremenda, assim como o amor, o carinho que ele tem conosco. Eu falei assim, Bilu, é engraçado, você dá 6 metros de distância da gente, mas eu não consigo te ver direito. Por quê? Ele falou assim, porque vocês ainda estão fora da frequência, né? Seus olhos não conseguem captar a luz que o meu corpo emite. Então, por isso, você não vai conseguir me ver nitidamente. Essa interação entre nós e os seres, ou entre a humanidade e os seres, ele se dá na situação, na condição da terceira dimensão. É verbal. Só que, para que possamos enxergá-los, claro que nós temos que ter um trabalho assim, de elevar a nossa vibração, treinar a nossa percepção, a visão periférica. Isso facilita a visualização e estabelecer uma comunicação verbal com eles. Esse é o trato. Então, os seres mais densos, tipo os laquins, que são uma raça do Bilu, Tino, Tato, Cocó e outros, eles são mais próximos de nós em termos de densidade. Mesmo assim, às vezes você enxerga o cara e a filmadora não registra. Às vezes você enxerga na tela LCD e não enxerga nem olho nu. Então ele te mostra essas duas realidades para você ver que a tecnologia ou a frequência de luz, eles podem atuar de diversas maneiras, né? Então, e os seres mais superiores aos laquins ou aos seres de Pegasus, nós chamamos de oitava, nona dimensão. É uma silhueta humana, uma silhueta luminosa, que às vezes se apresenta como seres humanos, mas que não fica tão denso como nós, mas você pode até tocar.
sentir eles podem sentir você também, mas não chega a ser totalmente físico como nós. Mas você vê como se fosse uma silhueta, às vezes como se fosse um vidro, só que transpassa as árvores, né, as folhagens, e quando eles ficam mais densos um pouco, eles podem até fazer barulho e movimentar um pouco, mas não tão quanto o bilu, porque ele pode ficar tão denso quanto nós. Deixa a marca, arrasta quando eles querem, né? Então, existe essa sutileza, não chega a se comparar a uma visão espiritual. Ela é muito mais densa, o plasma é muito mais intenso, mais visível do que uma aparição espiritual, uma entidade espiritual, como as pessoas costumam ver em centros espíritas ou um trabalho parecido. Ele domina totalmente a terceira dimensão, então ele domina a frequência da imagem dele. Então ele pode aparecer no vídeo ou não aparecer no vídeo. Ele pode aparecer para que nós consigamos enxergar com nossos olhos ou que nós não consigamos enxergá-lo. E ele pode fazer as duas coisas simultaneamente. Nós podemos vê-lo e ele não aparecer no vídeo. Nós podemos não vê-lo e ele aparecer no vídeo. Ou as duas coisas juntas, as duas coisas desaparecer também na frente de todos. Então o bilu pode escolher aparecer diante das câmeras ou não. Por quê? Porque ele manipula essa realidade da terceira dimensão nossa com muita facilidade. Tá? Então ele pode teletransportar, ficar diferente, ficar invisível, ficar comprido, ficar pequenininho, né? E essa situação de perceber o bilu grande e o bilu pequeno, eu pude testemunhar com meus olhos, cara a cara, né? Observando aquilo. E foi uma coisa muito impressionante também perceber o bilu ficar alto, ficar pequeno, ver o bilu crescer, ficar desse tamanhozinho, sabe, na minha frente, porque, primeiro, ele deu um testemunho, para mim, pelo menos, que estava ali vivenciando aquela realidade, de o que a gente pode alcançar se a gente buscar o conhecimento, né? Buscar o conhecimento, entender, interagir com a própria energia, interagir com as frequências e compreender as frequências. Como o bilu domina a terceira dimensão, ele domina a forma física dele, ele pode aparecer com uma aparência diferente da real dele. Na verdade, ele não se apresentou ainda com a aparência verdadeira. Ele se apresentou de umas formas um pouquinho diferentes, de forma a deixar a gente mais tranquilo, e pouco a pouco ele vai passando informação. A voz do bilu, que é uma frequência de criança, mas isso tudo ajuda e contribui para que a gente desmistifique a figura do extraterrestre, que a gente se sinta mais à vontade, se sinta mais tranquilo quando ele aparece, sem medos e sem restrições ou qualquer outro preconceito que nós temos. Eu acho que essa questão da imagem do bilu seja uma estratégia dele de estar aparecendo aos poucos, né, para não chocar a população. As imagens, como o bilu se mostrou para as filmagens da televisão, né, dos programas de televisão, são um pouco diferentes da realidade, né, da forma verdadeira dele, e diferentes de como eu o vi nas vezes que eu conversei com ele, que eu estive com ele. Ele tem habilidades que a gente realmente não tem e sabedoria também, mas a forma dele, para mim, é humana. Mas como ele apareceu na televisão, ele apareceu de uma forma, ou de formas, né, formas diferentes, que não são as que normalmente nós o vemos. Mas ele tinha a razão para aparecer daquela forma, faz parte da estratégia dele, de aos poucos ir passando informação e despertando as pessoas para realmente buscar conhecimento, né, para se prepararem aos poucos para receber essa nova informação. Eu acho que, na verdade, o bilu está nos preparando para realmente aparecer como ele realmente é, como ele já falou várias vezes. E essa forma, né, dele mostrar de um jeito, depois de outro, quer dizer que nós somos todos nós somos todos uma coisa só. Como já foi dito, nós somos do mesmo pedaço. O universo, ele é muito amplo, nós fazemos parte do universo. Nós fazemos parte de todos esses seres extraterrestres que nós acreditamos virem aqui, né? Então nós somos um só. Então ele aparece de diversas formas para mostrar pra gente, ou até exemplificar que nós podemos, ele pode, e nós podemos ser várias coisas. E ele está demonstrando isso. Então ele está passando algumas imagens de forma que pouco a pouco a gente vá compreendendo a gente, né, nossa humanidade terrestre, e a gente consiga compreender pouco a pouco quem é o bilu, o que é o bilu, o que o bilu representa para todos nós. Por isso ele não se apresentou ainda com a aparência verdadeira dele.
E como o Bilu é um ser tetradimensional, o Bilu pode falar em qualquer língua, né? Ele está no Brasil, o Brasil fala português e o Bilu fala português com a gente. O português no estilo dele. O Bilu, ele conversa conosco em português porque a nossa língua é a língua que nós usamos para nos comunicar entre nós e com ele. Então nós falamos em português e ele nos responde em português. Mas várias vezes eu já presenciei pessoas perguntando em outros idiomas, né? Seja porque a pessoa tem outra nacionalidade ou porque fala outro idioma e quis exatamente testar o Bilu. Então se perguntar para ele em inglês, ele responde em inglês. Se perguntar em francês, ele responde em francês. Se perguntar em alemão, ele responde em alemão. Em italiano, em grego, em espanhol. Do jeito que você perguntar, ele responde. Ele realmente acessa essas informações. O nosso cérebro humano, ele é muito limitado. Por isso que nós demoramos muito a aprender as coisas. E o Bilu, ele aprende com muita facilidade. Ele capta essa informação provavelmente através de frequências. Ele diz que tudo no universo é frequência. Então é como se você tivesse um aparelho de rádio. Você sintoniza na frequência certa e naquela frequência você consegue estabelecer uma conversação. E é mais ou menos isso que eu entendo que ele faz. Uma determinada pessoa que estava no Projeto Portal também e tinha dúvidas se o Bilu era o Bilu mesmo, era um ser de outra dimensão, perguntou em aramaico para o Bilu, em Guarani, né, na língua Guarani e na língua aramaico, e o Bilu respondeu nas duas línguas. Ele não tem um idioma, ele não estudou nenhum idioma, ele simplesmente aprende com a nossa forma de pensar, com as nossas palavras. Então ele vai responder no idioma que a gente usar. Por isso ele pode falar o inglês perfeito, o alemão perfeito, um português perfeito, como nós notamos. Com sotaque. Com sotaque, inclusive, né? Porque ele pega essa frequência nossa mesmo, ele aprende nós, né? Eu já vi o Bilu falando com sotaque, inclusive sulista, né? Inclusive com os modos dos sulistas falarem, né? E já vi também ele falando com sotaque mineiro e também com sotaque paulista. E acontece também uma coisa interessante. Teve pessoas no contato com o Bilu que falou: Bilu, posso fazer uma pergunta mental, no meu mental? O Bilu falava que sim, a pessoa fazia a pergunta, fechava o olho, pensava na pergunta, falava para o Bilu e o Bilu respondia para ela, fisicamente ali para todo mundo entender, né? Mostrando que o Bilu poderia captar o pensamento com muita facilidade. Às vezes a gente pergunta, por que o Bilu está no Brasil, né? Por que ele apareceu naquele ponto no Mato Grosso do Sul? Primeiro porque a cidade de Casal, que é a cidade intraterrena onde está localizado essa ligação dele com o nosso mundo, fica naquela região do Mato Grosso do Sul, como eu falei, aquela região até a Bolívia, né? E a maioria das pessoas que tem essa vibração, essa energia forte ligada à frequência de levar uma missão para o mundo estão aqui no Brasil, né? Estão nessa região no Brasil e na América Latina, né? Mas mais concentrada na região do Brasil. Eles falam que vai ser o celeiro do mundo, né? Porque o Brasil, além de agregar todas as religiões, né, as culturas, o Brasil também ele é muito aberto a essas coisas diferentes, essas coisas energéticas. A nossa cultura veio muito vinculado a essa coisa do misticismo, né? Apesar de que no Projeto Portal a gente busca sempre a informação nua, crua, direta e reta, sem sistemas de crenças que possam prender a nossa consciência, né? Então a gente sempre tende a buscar dentro da pesquisa. É interessante as pessoas acharem que ele aparece só no Brasil, que ele apareceu lá em Corguinho, né? Eu já conversei com ele em Corguinho, mas também já conversei em outros lugares. E na verdade ele não escolheu o Brasil, ele não escolheu Corguinho. Não é a questão de local, é a questão das pessoas. Ele escolheu se apresentar para as pessoas que tinham condição de ouvi-lo, que estavam prontas para ouvir o que ele tem a nos dizer. Então, pessoas com a mente aberta. Mas ele pode, como ele irá, aparecer e conversar com as pessoas em qualquer parte do mundo. Ele não depende do local para isso. Bom, o que eu sei que ele veio para o Brasil, porque é o seguinte, o Brasil tem uma missão e uma frequência, tá? Que já foi escolhida até mesmo por nós, quando viemos para cá, tá? Para trabalhar toda essa parte, para ajudar a população. Então o Bilu veio para cá por causa de nós, né? Nós todos que moramos aqui. Então o Brasil existe sempre, desde criança que eu ouço dizer que o Brasil é o celeiro da humanidade, que o Brasil é o futuro da humanidade.
Eu não sei, isso é a minha percepção e minha compreensão. Eu acho que está tudo relacionado a isso. Então é de acordo, eu acho que é por causa do que nós temos que fazer. Na verdade, o Bilu não é que ele escolheu vir para cá, é porque nós estamos aqui. E ele veio para juntar a nós. Inicialmente ele escolheu esse grupo de pessoas com a mente mais aberta e pronta para receber as informações dele e repassar. Então ele está fazendo um teste com esse grupo de pessoas no Brasil e a partir dos resultados desse teste ele com certeza irá aparecer em outras partes do mundo, para outros grupos, também para pessoas que estejam preparadas para vê-lo, para receber a mensagem dele. Eles sabem da era de Aquários, eles sabem que esse é o final de um ciclo gigantesco que completa 26.800 anos, que o movimento de precessão da Terra será dos mais agitados dos últimos tempos, dos últimos ciclos, né? Então, eles estão aqui para quê? Sabendo que o dilúvio, ou esse movimento de precessão já eliminou praticamente 97% das civilizações que existiam aqui na Terra em outras eras, né? Então eles estão aqui para tentar proteger o máximo de vidas nessa época agora, nessa época de transição. Eles sabem o que vai acontecer, avisaram já os governos há muito tempo atrás, e os governos não repassaram a informação à população, nem fizeram um refúgio à população, e sim para eles. Então agora eles querem proteger a população, estão preparando as cidades, realmente não é casado, vai ser entregue para nós este ano ainda, justamente para que nós possamos abrigar a população, que estarão totalmente desprotegidas das lideranças mundiais. Então os governos, eles não têm a menor preocupação de preservar a vida humana. Eles querem o quê? Deixa que o morro sobrar, nós podemos ajudar de uma forma ou outra, dando alimentação e tal. Mas assim, para as lideranças mundiais é a favor da população morrer. Para os seres, eles querem salvar cada vida preciosa. Tá? E existe uma troca. A nossa evolução aqui de salvar vidas através das informações e das orientações é uma troca em relação à evolução deles. Se nós conseguimos um bom resultado aqui, eles também conseguem um ótimo resultado lá em cima, nas esferas dimensionais deles. Se nós fracassarmos aqui, senão aqui a orientação deles não foi o suficiente para nos ajudar em diversos planetas, tá? Não foi o suficiente para motivar esse grupo, né? Mas realmente a preocupação é não deixar morrer tantas pessoas assim, é salvar o máximo que puderem através das informações, e nós somos intermediários deles, nós estamos representando eles aqui na Terra. Uma vez que se apresentar aqui, vai matar muito mais pessoas, para o choque cultural, para os preconceitos, né? Digamos assim, vai derrubar toda a teoria da física, da origem da humanidade. Então, quer dizer, a ideologia vai matar muito mais pessoas, esse choque vai matar muito mais pessoas do que realmente é uma terceira guerra mundial. Vai criar o mundo? Informações surpreendentes em relação à Terra, sobre a origem do homem na Terra, sobre a presença de Cristo. Tudo é verdade. Também sobre Deus, o arquiteto do universo. Olha, a transição planetária é esperada por diversas civilizações, ela é polêmica, ela é conhecida, né? Muitos profetas, muitos videntes, né, falam muito dela, a parte esotérica então, trabalha muito essa questão dessa transição planetária, que nada mais é do que a transformação de uma era em outra, né? Ou melhor, a finalização da era que nós estamos, né, de peixes, entrando na era de aquários. Então essa transição, ela mexe com a consciência, mexe com o campo eletromagnético do planeta, que por sua vez reflete nos seres humanos, seres viventes aqui da Terra. Então isso modifica a maneira de pensar, as atitudes, pode deixar uma pessoa super excitada em relação às atividades cerebrais, ou pode deixar uma pessoa totalmente assim, conflituosa com ela mesma, com o sistema, com tudo à sua volta, né, com o universo à sua volta. Então, essa transição planetária se dá em relação aos períodos que a própria Terra se encontra em relação à galáxia, à nossa própria galáxia, né? São períodos de 5.225 anos, como os maias foram os mais se aprofundaram nessa questão da transição planetária, só que de uma maneira didática, né? Com cálculos matemáticos, né? Então tem a parte esotérica que
tem toda essa ligação vibracional, a questão do esoterismo, da energia, da interação na quarta dimensão, e principalmente na comunicação com os mortos, né, com as entidades espirituais, e principalmente na comunicação mental com os seres extraterrestres de dimensões próximas da nossa, que também passaram algumas mensagens às pessoas que têm uma percepção muito mais aguçada, mais aflorada, no caso a mediunidade, a premonição e outros mais, né? Trazendo para a questão mais abstrata da Terra, essa transição provoca mudanças geográficas, terremotos, maremotos, mudança no clima, tá? E isso aí é prejudicial ao ser humano, né? Então, é o início de uma era, final de uma era e início de uma outra, como talvez a possibilidade de diversas devastações, desastres naturais no planeta, em algumas regiões, principalmente no norte, né? E outras mais amenas, no caso aqui no sul. Acreditamos que na América do Sul a situação vai ser mais suave, né? Então a transição planetária mexe com tudo, com a vibração do planeta, das pessoas e principalmente com a questão geográfica, física da Terra. Realidade, fraude ou mistério? E você? Já teve algum contato, alguma experiência paranormal? Acha que é possível que eles estejam entre nós? E se estão, qual será o verdadeiro propósito? Será que vieram mesmo nos ajudar, nos alertar sobre alguma coisa? Será que estão realmente preocupados com as mudanças que se apontam em nosso planeta? Continuaremos tentando achar respostas para essas e outras perguntas acerca dos mistérios do universo. E sempre buscando conhecimento. A mensagem, vou até repetir aquilo que o Bruno fala, né? Que busque conhecimento, que assim, que se livre do sistema, que caminhe com as suas próprias pernas, que procure ver o mundo, não da forma como eles induzem você a enxergar o mundo, mas da forma que você gostaria de enxergar o mundo. Essa é a nossa realidade.